Bom dia, quarto ano. Bom dia, meus anjos. Que tenhamos uma manhã muito abençoada. Que Papai do Céu proteja cada um de nós com muita paz, muita sabedoria, muita força de vontade, entusiasmo, muita paciência, muito aprendizado. Que hoje seja um dia de muito e muito e muito aprendizado para cada um de nós. Que Papai do Céu abençoe a todos e que tenham um dia de muita luz. Olha, crianças, na nossa aula de história, nós vamos falar ainda sobre os deslocamentos humanos. Hoje nós vamos falar sobre os deslocamentos dos africanos. Que os africanos, gente, eles se deslocaram, mas eles não se deslocaram à procura de alimento, à procura de riquezas, não. Os africanos, eles tiveram um deslocamento, eles foram trazidos à força. Eles foram trazidos da África aqui para o Brasil, mas eles foram trazidos à força para fazer trabalho escravo. Conforme a prof for aprofundando a explicação, vocês vão entender um pouco sobre essa triste realidade dos africanos, que eles foram trazidos à força. Esse deslocamento importante, ele aconteceu a partir do ano de 1540, quando o Brasil, gente, ele passou a receber, além dos europeus que vinham para cá, né, à procura de novas terras, de riquezas, eles passaram a receber os africanos. Só que, como eu falei, os africanos, eles não vieram para cá por uma decisão deles. Eles não vieram para cá à procura de riquezas. Os africanos, gente, ao contrário dos outros humanos que se deslocaram, os africanos, eles foram trazidos à força. Isso aconteceu entre o século XV e o século XIX, há mais de 3.000 anos. Isso aconteceu entre o século XV e XIX, onde mais de 3 milhões de africanos, eles embarcaram de diferentes regiões da África, cruzaram o Oceano Atlântico e chegaram ao Brasil. Isso em uns navios que eram chamados navios negreiros. Que esses navios negreiros, gente, eles eram as embarcações que foram usadas para transportar pessoas escravizadas que nasceram na África. Então, os navios negreiros, eles eram os navios que transportavam os escravos que nasceram na África. Diferentes povos africanos, eles foram forçados a deixar a terra dele lá na África para serem vendidos como escravo aqui no Brasil, em algumas cidades como Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Essas pessoas, gente, esses escravos africanos, eles trabalhavam em diferentes tarefas voltadas à agricultura. Eles faziam também serviços domésticos, eles trabalhavam nas minas de ouros, que foram descobertas lá na década de 1690, em Minas Gerais. Vejam aí na imagem da página 18. Vejam a imagem da página 18 aí. A condição que os coitados dos escravos viviam. Eles não tinham cama, eles não tinham coberta, eles dormiam tudo amontoado no chão, todos pelados, não tinham roupa. Era essa a situação que os escravos eles viviam. E ainda tinha aquela triste realidade que se eles não fizessem o serviço corretamente, eles apanhavam. Eles eram acorrentados. Gente, era uma situação horrível. Horrível de se ver. Como ocorria a escravidão? Gente, entre o século XV e XIX, os portugueses eles conquistaram o território, exploraram riquezas de algumas regiões do continente africano. Além disso, além dos produtos que eles exploravam,
Eles negociavam com os comerciantes do litoral africano. Eles trocavam principalmente arma, tecido e cavalo. Eles trocavam, ó, os escravos como eram trocados. Eles trocavam arma, cavalos e tecido por os seres humanos, ou seja, por esses escravos. Os escravos eles eram capturados em suas aldeias por grupos rivais e eram negociados com os portugueses, com os portugueses que já moravam no Brasil. Então, a partir dessa negociação, eles eram transportados para o Brasil e eram vendidos como mercadoria. Então, os escravos eles eram negociados, eles eram capturados por grupos rivais, era negociado com os portugueses, trazidos para o Brasil e vendido como se fossem mercadorias. Os escravos, gente, eles eram obrigados a trabalhar exaustivamente, ou seja, trabalhar demais nas propriedades de quem os comprava. A compra e a venda dos escravos, gente, ele era um negócio lucrativo, dava muito dinheiro para os donos do tráfico, para quem traficava os escravos. E essa compra e venda de escravos, essa translação de escravos, esse deslocamento dos escravos era chamado de tráfico de escravos, tráfico dos escravos. A maior parte desses escravos, eles trabalhavam em grandes fazendas agrícolas, produtoras de um único cultivo, da cana-de-açúcar. Então, eram escravizados, eram vendidos principalmente para trabalhar na colheita de cana-de-açúcar. Eles viviam em péssimas condições e não recebiam salário pelo seu trabalho. Gente, era uma situação muito, muito, muito difícil. Os escravos, eles viviam em péssimas condições. Como eu mostrei na imagem, eles não tinham casa, eles não tinham cama, não recebia pelo seu salário, não tinha alimentação digna. Então, era uma situação muito difícil. E eles foram deslocados da sua terra natal, eles foram deslocados da África, não por vontade própria, e sim eles foram trazidos à força. Eles foram forçados a vir da África para o Brasil para realizar esse trabalho escravo, esse trabalho duro e ainda por cima que não tinha remuneração, que não tinha pagamento por ele.